empresa, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, no teu emprego, aonde você puder colocar ali a tua vida, coloca e profetiza. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Oh Senhor, nós acreditamos nisso, Pai. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o... Hoje, já que o negócio é realização, hoje eu trago aqui, preste atenção, a receita para as grandes realizações. Hoje eu vou ensinar para você a receita. Eu não sei a receita do pudim de leite condensado, nem daquele bolo gostoso, mas a receita para as grandes realizações eu sei. Hoje eu trago para você essa receita. Se você pegar esses ingredientes, querido, vai ter realizações na sua vida. Abramos as nossas Bíblias, Isaías, capítulo 37, o versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebena, o escrivão, e aos anciãos do sacerdote com vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia
É um dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Amém, querido? Vamos aplaudir o Senhor melhor? Vamos? Lá fora, querido, está frio, mas aqui o Espírito Santo vai aquecer nessa noite, tá? Cadê a turma do Glória a Deus aí? Isso, já vamos esquentar, porque vai pegar fogo aqui nessa noite. Amém, amados? Nós vimos que era um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de turbulência em todo o território de Judá. Nós vimos que havia um declínio espiritual e, por que não dizer, também moral. Quem governava Judá, todo aquele território, era um homem ruim, era um homem mau, chamado Acaz. Acaz, querido, a palavra Acaz significa possuidor. E na verdade ele possuía um instinto maligno, um espírito mau. Acaz era um homem perverso. Nós vemos que Acaz, ele estava levando o povo a se distanciar de Deus. O povo parece que não tinha mais compromisso com o Todo-Poderoso, porque Acaz, ele era ruim e estava levando o povo a se tornar um povo também ruim. Acaz desafiou Deus. Eu quero que você entenda que ninguém desafia o nosso Deus e fica impune. Quando eu olho o que aconteceu em Pernambuco essa semana passada, onde aquela mulherzinha atrevida desafiou o nosso Deus. Ela naquele show em Pernambuco, Daniela Mercules, ela pega, convoca os demônios, invoca os demônios, as pessoas ficam endemoniadas ali naquele show. E de repente ela começa a blasfemar contra Deus. Ela começa a dizer: eu sou gay, eu sou lésbica. E aí, Jesus? E agora? Eu nunca vi alguém desafiar o nosso Deus e ficar impune. Quando nós olhamos para Acaz, esse homem desafiou Deus. Esse homem, ele chega a destruir os utensílios do templo. Ele chega a fechar a porta do templo para que ninguém entrasse no templo para adorar o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas eu posso dizer que o momento auge daquele homem de blasfemar contra Deus,
de desafiar Deus, foi quando ele pegou os seus filhos e ele ofereceu os seus filhos a Moloque. Moloque era o deus dos amorreus. Moloque era uma estátua, querido, uma estátua de bronze, cujo corpo era de homem, mas a cabeça era de boi ou até mesmo de leão. E diz que no ventre daquela estátua, ali tinha um fogo que era constante. E eles pegavam as crianças, eles praticavam sexo com as crianças. Depois, naquele ritual, eles pegavam as crianças, ofereciam em sacrifício, colocavam no fogo e as crianças eram queimadas vivas. Esse homem desafiou Deus. Esse homem, na verdade, ele estava levando o povo a se distanciar do Todo-Poderoso. Acas não prestava. Ele era como uma laranja podre. Mas nós sabemos que a laranja pode ser podre. Mas dentro da laranja tem uma semente, e a semente é boa. Se ela cair numa boa terra, ela produz frutos e frutos bons. Acas era a laranja podre. Mas ele teve um filho, a semente de Acas, se chamava Ezequias. Ezequias foi um jovem que foi crescendo, mas ele temia Deus. Esse jovem, quando ele chegou com 25 anos de idade, ele assumiu o trono no lugar do seu pai. Era um homem que procurou trazer o povo para o Todo-Poderoso. Foi um homem que temia Deus, e a Bíblia diz que ele foi o rei que mais confiou em Deus. Diz que o rei Ezequias, querido, a primeira coisa que ele fez, no seu primeiro mês de mandato como rei, ele restaura o templo, a casa do Senhor. A segunda coisa que ele fez, ele abriu a porta do templo para o povo vir adorar o Todo-Poderoso, querido. Quando eu olho para este homem aqui, agora nós vemos que era um homem que gozava de comunhão com Deus. Mas eu quero que você entenda, mesmo a gente gozar de comunhão com Deus, mesmo a gente andar na presença de Deus, mesmo você sendo o tabernáculo do Todo-Poderoso, a casa do Todo-Poderoso, isso não te isenta das lutas, isso não te isenta dos problemas, isso não te isenta das doenças. Nós vemos que Ezequias, querido, agora ele estava no auge, mas de repente, querido, de repente, diz que se levanta o rei da Síria chamado Senaqueribe. Senaqueribe, querido, era um rei mau, um rei perverso. Todo mundo tinha medo da Síria. Os soldados da Síria eram soldados valentes e eram cruéis. E disse que eles cercaram Jerusalém. Muitas vezes eu quero que você entenda que o rei desse século é o diabo. Ele age como o rei da Síria agiu. Muitas vezes ele vem, ele quer nos cercar, ele cerca você porque ele quer minar a sua fé, ele quer tirar a tua alegria, ele quer acabar com a tua paz, ele não quer ver você mais sorrindo, ele não quer ver você glorificando a Deus, ele não quer ver você na casa do Senhor, ele não quer isso. Então, muitas vezes ele nos cerca, é doença de um lado, é problema do outro, é dificuldade que vem, são pressões no dia a dia, são coisas que vêm para nos derrubar, para tirar a nossa paz e alegria do Espírito Santo que tem que existir em nós todos os dias da nossa vida. Meu Deus, ele cerca Jerusalém com seus soldados, e eles agora atacam, eles começam a agir, eles querem atacar o povo de Deus. Eu fico imaginando, nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra, o povo de Deus está sendo bombardeado, o povo de Deus está sendo atacado.
São pessoas com as emoções atacadas. São pessoas que me procuram e dizem assim: pastor, eu estou meio perturbado, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou sintonizando as coisas direito, a minha mente parece que surge tantas coisas ruins, tem hora que eu estou fazendo coisas que eu não quero fazer, tem hora que eu estou falando coisas que eu não quero falar, as minhas emoções estão atacadas. Quantas pessoas estão sendo atacadas, a emoção atacada, pessoas se suicidando, pessoas, querido, fazendo forca para se enforcar. É o que nós mais estamos vendo. Jovens, querido, na flor da idade se perdendo. Nós vemos que o diabo, Senaqueribe, ele está atacando de todos os lados. Se você der brecha, ele vai entrar. Se você der brecha, ele vai te derrubar. E diz que Senaqueribe, ele cercou e agora ele começa a atacar. Ele vem para atacar. Só, querido, que existiu uma diferença muito grande. Disse que o Ezequias, o rei Ezequias, ele conhecia a receita para as grandes realizações. Ele sabia disso. E nós vemos que o primeiro ingrediente que ele traz para nós, querido, o primeiro ingrediente é se humilhar. Diz que o rei Ezequias, diante daquele quadro, diante daquela investida, diz que ele se humilhou, diz que ele pegou pano de saco, ele tirou as suas vestes reais. Muitas vezes nós temos que sair, querido, do pódio, muitas vezes nós temos que sair do pedestal, muitas vezes você tem que sair do sapato alto, muitas vezes nós temos que descer, querido. Quando nós descemos, o Senhor exalta você. Quando você desce na casa do oleiro, tu vai ver a realização do Todo-Poderoso na sua vida, querido. Nós vemos que o rei Ezequias, querido, ele rasgou as suas vestes reais. Diz que ele pegou pano de saco e colocou o pano de saco. Ele se cobriu de pano de saco. A Bíblia nos mostra aqui, querido, que ele se humilhou. Ele se humilhou, querido. E ele foi, sabe para onde? Ele não foi para o shopping, não. Você sabe, ele não foi na casa do vizinho, não. Ele foi para a casa do Senhor. Quando ele chegou na casa do Senhor, mas ele chegou, querido, com humildade. Ele chegou na casa do Senhor ali, se humilhando, coração quebrantado, querido. A Bíblia nos diz, através de Tiago, quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, então Deus vira a mão assim, Deus nos exalta, querido. Ei, Deus vai te exaltar hoje. Deus vai te exaltar. Pastor, o negócio está difícil. É só você se humilhar, porque Deus vai te exaltar hoje. Então nós vemos, querido, que as grandes realizações, ela acontece na nossa vida quando nós nos humilhamos, quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Não confie em você. Olhe no espelho. Veja quem você é, querido. Você não é o que você pensa que você é. Nós temos que muitas vezes olhar no espelho. Olha nesse espelho aqui que você vai ver quem você é de fato. O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, mas nós achamos que somos o rei da cocada preta. Nós achamos que Deus precisa de nós. Alguém chegou a dizer assim: Deus precisa do meu ministério, o ministério dele acabou. Deus não precisa de você, agora você precisa de Deus, querido. Nós precisamos de Deus. As grandes realizações, ela acontece quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus. Nós vemos que na época do profeta Elias, diz que eles tinham derrubado Baal, matado os profetas de Baal, mas a grande realização não aconteceu, a chuva não desceu. Diz que fogo tinha descido do céu, mas ainda não tinha a grande realização. Os céus não tinham sido abertos, a chuva não tinha descido sobre a face da terra. Nós vemos, querido, que quando Elias subiu, o
topo do Monte Carmelo. Ele subiu o topo do Monte Carmelo. E muitas vezes nós temos que subir, querido, mas subir não é para jogar pedra naquele que está lá embaixo. E diz que ele subiu, mas mesmo subindo, a grande realização não aconteceu. Mas quando ele estava no topo do Monte Carmelo, ele pegou a cabeça, colocou entre as pernas, ele se humilhou. Sabe o que aconteceu? A chuva começou a chegar. Quando o jovem falou, olha, eu estou vendo só uma nuvenzinha, ele falou, pode correr, avisa Acabe para correr, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva chegando por aí, a grande realização vai acontecer. Ei, querido, Deus tem grande realização na sua vida, mas começa a descer, começa a se humilhar, querido, começa a reconhecer que você não é nada, e Ele é tudo, que você não pode sozinho, mas Ele pode. Meu Deus, eu fico pensando, tem pessoas que acham que são tal, mas quando a receita, o primeiro ingrediente é esse, é se humilhar, irmãos, se humilhar. Deus, quando nós nos humilhamos, Ele pega o pecador e faz dele um pregador. É assim que Deus faz. O segredo é se humilhar para grandes realizações na nossa vida. Eu me lembro aí de um pai de família toda crente em Jesus Cristo. Família toda. E de repente o chefe da família, ele foi diagnosticado com câncer. Irmão, e câncer hoje é o símbolo da morte. As pessoas ficam preocupadas. As mulheres estão só, será que tem algum nódulo aqui? Tal. Os homens, meu Deus, tem homem aí que não fazia exame da próstata, está fazendo todo dia. Porque o negócio está todo mundo com medo. O primeiro ingrediente dessa receita é se humilhar. Ezequias se humilhou, ele rasgou as suas vestes reais, colocou o pano de saco, foi à casa do Senhor, ele se humilhou. O segundo ingrediente dessa receita não é só se humilhar, mas é profetizar. O nosso ministro de louvor estava dizendo, começa a profetizar. Irmão, profetizar, começa a profetizar, irmão. Quando a situação estava difícil, que eles chegam lá na casa de Isaías, e chegam para Isaías, falando, Isaías, o negócio está feio, o rei está apavorado. Isaías faz o quê? Isaías começa a profetizar. Isaías começa a dizer assim, olha, não temas, porque eu porei nele um espírito que vai fazer com que ele volte para a sua terra. Ei, querido, começa a profetizar que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Começa a profetizar para o teu filho que está envolvido nas drogas, e ele vai ser um pregador da palavra de Deus. Começa a profetizar para a tua esposa que não te ama mais, ela vai ficar toda doida por você, querido, mas começa a profetizar. O problema é que as pessoas não profetizam. Se tem algo que nós precisamos é profetizar, irmão. Não importa se você está doente, começa a profetizar a cura. Eu estive pregando faz uma semana atrás, sem ser esse sábado, outro sábado, sem ser ontem, outro sábado, estive pregando no 14º aniversário da nossa igreja ali em Rio Branco. Lá está o pastor Edésio. Quando terminou o culto, a esposa dele veio falar comigo. A esposa dele disse assim, pastor Antônio Carlos, eu preciso contar algo para o senhor. O que aconteceu comigo? Faz uns 3 anos, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. E eu fui ao médico, o médico disse que eu estava com um tumor muito grande no cérebro. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei apavorado, o Edésio ficou apavorado. Falei, poxa, irmão, vocês não me falaram nada. Falou assim, pastor, eu sei que o senhor tem um monte de problema, a gente não queria. Eu falei, mas uma situação dessa, eu deveria saber. Falou assim, pastor, mas nós ficamos desnorteados, não sabia o que fazer. E eu comecei a profetizar, pastor.
que dias melhores iam chegar para mim. Eu comecei a profetizar que Jesus ia me curar. Todo dia eu estava profetizando que Jesus ia me curar. E sabe, pastor, eu estava com a minha filha no culto. E quando eu estava no culto com a minha filha, de repente, eu comecei a sentir, parece com uma água gelada. Começou a descer aqui na minha cabeça, invadiu o meu cérebro, aquela água gelada, gelada, gelada. Invadi, eu comecei a chorar. Daí minha filha falou, o que é que está acontecendo? Ela falou assim, uma água gelada está descendo aqui na minha cabeça. Diz que a filha até olhou assim para cima para ver se era alguma coisa que estava acontecendo. Mas mãe, como? Será que está acontecendo alguma coisa ruim com a senhora quer ir no médico? Ela falou assim, não, eu não sei, eu acho que é Jesus que está me curando. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E aquela água gelada descendo sobre ela. No outro dia foi no médico, fez uma tomografia. Sabe o que o médico disse? O médico disse assim, você não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. Ei, querido, deixe o Senhor fazer uma obra na sua vida, mas comece a profetizar. Aleluia. O negócio é profetizar, irmão. Eu lembro quando quando eu me acidentei, eu perdi patrimônio, eu perdi saúde, eu perdi amigos, mas eu profetizava, vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Ainda que tudo dizia o contrário, eu dizia, vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Se tornou uma realidade na minha vida, querido, você vai vencer. Ei, levanta a tua cabeça porque você vai vencer. Profetizar, nós precisamos aprender a profetizar. Tem gente que só profetiza coisa ruim. Não vai dar certo, não vou conseguir, não vai chegar lá. As portas estão tudo fechadas para mim. Irmão, para com isso. Para com isso. Começa a profetizar algo bom. Começa a profetizar que você vai casar. Começa a profetizar que você vai subir mais um degrau no teu emprego. Começa a profetizar que você vai ser um pregador da palavra de Deus. Começa a te profetizar que o teu sonho vai se tornar uma realidade. Começa a profetizar que todos os teus projetos vão se concretizar. Começa a profetizar que o teu filho vai sair das drogas, que a tua filha vai sair da prostituição. Começa a profetizar coisas boas na sua vida. Irmão, o problema é que as pessoas, na verdade, elas não são proativas. Nós temos que ser proativo. Nós temos que ser o self-start, quer dizer, realizador. Nós temos que ser assim, mas você tem que profetizar isso. Senão tu fica um mocorongo da vida. Deus, vida, não vai dar certo, não vou conseguir. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Que é isso, irmão? O Espírito que eu tenho, que é o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus. Do jeito que Ele age na minha vida, Ele age também na sua vida. É só você dar lugar para Ele agir na sua vida. Então começa a profetizar coisas boas. Diga assim, eu vou ser um ensinador da palavra de Deus. Eu vou ser um homem, uma mulher espiritual. Os demônios, quando chegar, vai marchar em retirada. Onde eu pôr a minha mão, vai acontecer coisas grandes e tremendas. As trevas vão ser dissipadas quando eu chegar. A empresa que eu trabalho vai prosperar. A minha família vai ser uma família equilibrada, firme, forte. Profetize! Imagine Ezequiel. Ezequiel, irmão. Ezequiel, ele chega. Coitado, o cara chega num cemitério. Imagine ele no cemitério, onde os ossos estão tudo lá de fora. Irmão, tem crente que até corre. Tu ir no cemitério, a cova fechada, você já fica com medo? Imagine os ossos tudo. Era uma ossaiada tremenda, irmão. Tem crente que é um osso duro de roer. Tem crente que não é fácil, irmão. E aquele monte de ossos.
E os ossos não estavam secos. Eles estavam sequíssimos, superlativo, sequíssimo. Irmão, osso sequíssimo, se ele for meio fino, tu faz assim, plim, ele quebra. Já tem gente aí que a idade está avançada, os ossos já estão quebrando em vida. Imagine aqueles ossos expostos lá. Parecia um cemitério, irmão. Quando vê, Ezequiel está ali no meio. Mas de repente, o Senhor Deus chega para ele. Fala, e aí, Ezequiel? Poderão esses ossos aí viver novamente? Será que pode acontecer alguma coisa boa aí? Ezequiel falou, tu é que sabe, Senhor. Tu é que sabe. Já com aquele medo não, tu é que sabe. Na verdade, eu acho que Ezequiel não estava nem acreditando, irmão. Quando tu olha uma situação dessa, irmão, a nossa fé balança. Né? A nossa fé balança. Tem situações que nós estamos, se Deus fala assim, e aí, como é que tu vai fazer aí, meu filho? Tu fica com medo, o bicho é feio muitas vezes. A situação muitas vezes são complicadas na nossa vida. A nossa vida, ela é um aglomerado de momentos bons e momentos ruins da vida. Tu tem que saber administrar os momentos bons e os momentos ruins da vida. E nós vemos que Deus fala assim, e aí? Poderão esses ossos viver novamente? Pô, tu olha assim, irmão, só osso sequíssimo, da vida aqueles ossos. É complicado. É tu que sabe, Senhor. O Senhor que manda, o Senhor controla todas as coisas, o Senhor que sabe. Ele falou, sabe de uma coisa? Começa a profetizar. Irmão, está feio o negócio? Começa a profetizar. A tua esposa vai voltar. Começa a profetizar. Começa a profetizar, querido. Ei, começa a profetizar, profetizar. Teu marido vai endireitar, começa a profetizar. Ele é torto toda a vida, ele vai endireitar. Começa a profetizar. Pastor, ele é um bebum. Ele toma todas. Começa a profetizar, querido. É só profetizar. Deus falou assim, profetiza, Ezequiel. E quando Ezequiel deu uma de doido, irmão. Porque o crente é doido. O crente, ele é doido. A fé nos deixa doido. Ele começa a profetizar para aqueles ossos. Imagine, irmão, você chega, estou eu no meio de uma ossaiada toda. Vai ter vida. Você vai dizer, pastor Antônio, o cara está doido. Ele pirou, está com Alzheimer. O cara está mal. Vamos levar ele no médico. Irmão, era assim o profeta Ezequiel. Começou a profetizar. Quando ele começou a profetizar, irmão, deu aquele estouro. Osso se juntando com osso. Osso com osso, irmão. Quando vê aquele esqueletão. A gente vê só o esqueletão, a gente corre, irmão. A gente corre. Já pensou à noite? Você na tua casa, aquela tempestade, aquele vento. De repente tu olha assim, quem vem da cozinha? Não tem bom, irmão. Todo mundo corre, irmão. Todo mundo corre. Todo mundo corre, irmão. Ezequiel começa a profetizar, irmão. Parecia um doido profetizando ali. Os ossos começaram a se juntar, virou aquele esqueletão. Eu acho que ele falou, e agora, Deus? Deus falou, continua profetizando. Estou já realizando a obra, continua. Irmão, muitas vezes Deus já está realizando a obra, nós temos que continuar profetizando. Continua profetizando que a obra está sendo realizada. Você não vê, mas já está sendo realizada, já está sendo realizada a obra. Ele continuou profetizando. Quando ele continuou profetizando, começou a surgir carne. Eu não sei de onde veio aquelas carnes, querido. Era carne de todo lado. E começou a grudar naquela ossaiada, assim, naquele esqueleto, aquelas carnes
carne, parecia crente carnudo, querido. Tem crente que é carnudo, é só carne. A obra dele é obra da carne. Tem crente que é carne, irmão. Tem crente que é carne. Tem crente que é carne, não produz as obras do Espírito. Tem crente que é carnudo, querido. Aquelas carnes chegando ali, tomando conta. E agora, Deus, aquela carne começou a tomar conta, querido. E agora, Deus falou, continua profetizando que está dando certo. Ele continuou profetizando. De repente começa a vir os nervos, o nervo começa a chegar e começou a tomar conta ali os nervos. Tem crente que é nervoso, irmão. Tem crente que bate na esposa. Tem crente que é nervoso. Tem crente que responde mal para o patrão. Tem crente que não dá para conversar. Tem crente que é nervoso. Quando o crente dá um murro na parede, é assim que ele quer fazer com o filho, é assim que ele quer fazer com a esposa. Tem crente que é nervoso, querido, é só nervo. É hora de você se acalmar. A paz do Senhor vai entrar no teu coração. Você vai ficar tranquilo, querido, porque tem crente que é nervoso, é só nervo. E diz que os nervos foi tomando conta. E agora, Deus, já tem carne, já tem esqueleto, já tem nervo. E agora? Agora continua profetizando que a pele vai chegar. E continuou profetizando, de repente começou a pele cobrir. E a pele começou a cobrir. Irmão, a pele crente pelancudo. Tem crente pelancudo, irmão. Crente pelancudo é o crente velho. Aquele crente ranzina. Eu tenho 30 anos de crente. Crente pelancudo, querido. É pelancudo, ei, querido. O Senhor vai trazer uma carne nova sobre você hoje aqui. Aleluia. É por isso que o diabo tem medo do novo convertido. O novo convertido não é pelancudo, irmão. O novo convertido vai ao maior estrago no inferno. Aleluia. Daí eu vejo, agora, querida, a pele começou a cobrir. E foi cobrindo. Mas ali era só um boneco agora, querido. E agora Deus falou assim, agora é só chamar o Espírito. Chama o Espírito que a vida vai chegar. A morte vai se tornar em vida. As trevas vai se tornar em luz. Agora é a realização final. Começa agora a chamar o Espírito. Ele começa a chamar, ó, vento do Espírito. Vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. E diz que o Espírito veio, começou a entrar naqueles bonecos. Aqueles bonecos, as pernas começaram a mexer. O coração começou a bater. As mãos começaram a balançar. Os olhos começaram a piscar. Querido, aqueles bonecos agora se tornou aquele grande exército, cheio de vida, cheio de vigor. A grande realização de Deus sobre aquele povo aconteceu. Ei, querido, se você está morto espiritualmente, nós vamos profetizar hoje aqui. O Espírito vai soprar e um grande exército Deus vai levantar. Cadê a turma do glória a Deus? Não, ó, só quero quem tem vida aqui para glorificar o Senhor. Oh, glória a Deus. Então nós vemos o primeiro ingrediente é se humilhar. O segundo é profetizar. O terceiro é acreditar. Olha o versículo 4 que diz aqui. O versículo 4 diz assim: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Acreditar, ele acreditava, irmão. Você precisa acreditar. Ei, querido, acredite, querido. Acredite, querido. Acredite que Deus vai realizar coisas grandes na sua vida. Acredite que essa doença vai ser expurgada da sua vida. Isso acontece quando nós estamos assim. Enviou a sua palavra e os sarou. Você pode receber cura hoje aqui. Só acredite, querido, porque a palavra é poderosa. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, quando começa a olhar para Jesus, se tem alguém que era um grande realizador, é Jesus. Jesus realizou, realiza e vai continuar. Jesus realizou, realiza e vai continuar realizando, irmão. Realizando, e hoje Ele vai realizar algumas coisas aqui na sua vida.
Parece que eu vejo Jesus Cristo, aonde ele chegava, ele realizava coisas grandes. Cego, enxergava, mudo, falava, paralítico deixava o muleta e andava, demônio era expurgado. E diz que tinha um local, uma mulher que chegou numa igreja como essa. Aquela mulher chegou ali. Mulher, não falo o nome dela, porque pode ser você. Aquela mulher chegou ali. Era uma mulher que era da descendência de Abraão. Quando a gente fala em Abraão, nós falamos de pessoas que acreditavam. Abraão, a fé de Abraão era tão grande que Hebreus capítulo 11, ele se destaca como o pai da fé. Quer dizer, acreditava, a fé dele funcionava, ele acreditava. E a descendência de Abraão, teria que ser uma descendência que acreditava, que acreditasse. E diz que essa mulher era uma mulher que acreditava. Era uma mulher que ela foi à casa do Senhor. Na verdade, se tu vê o original, ela estava constantemente na casa do Senhor. Irmão, aquela mulher estava como você está aqui hoje. Era uma mulher que os médicos não conseguiam fazer nada por ela. Porque o problema dela não era um problema físico. Era um problema espiritual, que trazia uma consequência física. O problema dela é que ela tinha um espírito, era uma doença que foi provocada por um espírito. Nós sabemos que existe doença que ela é provocada por um espírito. Nem toda doença é provocada. Todos nós podemos ficar doentes, mas tem doença específica que ela é provocada por um espírito. E diz que ela tinha um espírito de enfermidade, aquela mulher. Aquela mulher, o eixo do corpo dela, que é a coluna, estava envergando. Cada dia que passava, envergava mais. Aquela mulher não tinha o privilégio de olhar na fisionomia de ninguém, porque ela só olhava para baixo. Era uma mulher, querido, que rejeitada pela sociedade, discriminada por todos. Quando ela chegava na igreja, chamava atenção. Todo mundo olhava para aquela mulher. Já pensou aquela mulher para dar a paz do Senhor? Era assim. Se ela passasse lá na frente, eu cumprimentasse ela, olha, um bom culto hoje, ela ia fazer assim. Porque ela era toda encurvada. Cada dia que passava, a sua coluna encurvava mais. Os médicos tinham um diagnóstico, mas não resolvia a situação. Diz que nada endireitava a coluna daquela mulher. Porque aquela mulher, a Bíblia diz que ela estava no cativeiro de Satanás. Satanás havia prendido aquela mulher, colocado aquela mulher no cativeiro por 18 anos. Ela já estava 18 anos é muito tempo, irmão. Mas aquela mulher, com toda a sua debilidade, a sua deficiência, os seus traumas, ela vinha à casa do Senhor. Eu fico pensando, você muitas vezes tem tudo para vir na casa do Senhor. Ah, é que eu estou sem carro. E carro impede de vir na casa do Senhor, irmão? Vem de bicicleta, vem de patinete, vem a pé. Ah, mas choveu. Vem debaixo de chuva, irmão. Tem crente que anda 12 quilômetros debaixo de chuva para chegar na igreja. E quando chega é com aquele apetite espiritual. Já entra glorificando e exaltando o Senhor. Aquela mulher com toda a sua deficiência, ela estava na casa do Senhor. E diz que aquela noite, quem era o pregador? O rabi famoso, Jesus de Nazaré. Diz que Jesus chega. Irmão, Jesus quando chega, ele já chega para fazer as coisas se tornar uma realidade.
Daí Jesus chega. Quando Jesus chega assim, irmão, Jesus sempre andava acompanhado, mas de pessoas boas. Jesus entra assim. O teu problema é que tu anda acompanhado de pessoas que não vão somar na sua vida. São pessoas que vão te pôr para baixo. Tu tem que andar com pessoas que vão te pôr para cima. Você anda com pessoas que vão, na verdade, te influenciar de tal maneira que vai te arrancar da igreja do Senhor. Ande com alguém que vai te motivar, vai te incentivar, vai dizer, segue, continua. Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Nós temos que andar com pessoas assim, melhor do que a gente, irmão. E diz que Jesus chega. Quando Jesus chega ali, irmão, Jesus chega ali, porque Jesus era o pregador, ensinador naquela sinagoga. Quando Jesus chega, Jesus dá aquela olhada. O olhar de Jesus é meio eterno, mas é penetrante. Tu pensa que Jesus não está te olhando aqui? Jesus está te olhando, irmão, mas Jesus, ele olha de uma maneira coletiva, mas Jesus olha de uma maneira individual. Existe um olhar VIP, irmão, um olhar que é para mim, assim, aquele olhar especial, aquele olhar que ele olha para você, assim, ele quando olha assim, ele devassa a sua alma, ele vai no profundo e no escondido, ele sabe o que te aflige, o que te perturba, o que te angustia, aquilo que na verdade quer te derrubar, ele sabe de tudo, e quando Jesus está ali, ele olha de uma maneira coletiva, ele olha a todo mundo, mas o olhar dele se volta para aquela mulher chama a atenção de Jesus. Você já conseguiu chamar a atenção de Jesus hoje aqui? Gritando, eu estou aqui, Jesus, olha, eu já consegui chamar a atenção de Jesus. Irmão, chama a atenção, planta a bananeira, grita, dá glória a Deus, esperneia, mas chame a atenção de Jesus, irmão. Jesus olha assim, ele vê aquela mulher. Sabe o que Jesus faz? Jesus chama a mulher. Imagine aquela mulher vindo. Ele olhou, viu, chamou a mulher e a mulher vem. Todo mundo olhando, irmão. Todo mundo olhando. E a mulher vem. Vem pelo tapete vermelho. Mulher vem. Toda torta. Você já viu que a tua vida está toda torta? A tua vida, ela está toda torta. Você tem aquela aparência. Bacanão, hein? Mas é só aparência. Tua vida está toda torta. Você quer saber se a vida do marido está torta? Pergunta para a esposa. A esposa sabe de todas as coisas. Ou pergunta para o menininho. Como é que está a família? De vez em quando eu quero saber alguma coisa acerca de você, eu pego o teu filhinho. E aí, queridão? Tudo bem? Tá tudo bem com o papai? Tudo bem com a mamãe? Menininho logo ali. E eles brigaram, né? Brigaram, Fala, Deus. Meu Deus. Jesus chama aquela mulher vem. Quando aquela mulher vem, Jesus declara: mulher, está livre da tua enfermidade. Irmão, lembra que era um espírito de enfermidade. Jesus está livre, quer dizer, ele virou o cativeiro. Ele quebrou a corrente. Uma mulher estava torta, mas a corrente já tinha sido quebrada. O cativeiro ele colocou de cabeça para baixo. Ei, ele vai colocar o teu cativeiro de cabeça para baixo hoje aqui. Está livre, mulher. Um olhava para o outro assim, como ela está livre? Está toda torta, mas ela já estava livre espiritualmente. Jesus coloca a mão sobre ela. Quando Jesus coloca a mão sobre ela, irmão, ela vai fazendo assim, ó. Primeira pessoa que ela vê na frente dela, quem é? Jesus. Ela não via ninguém, ela viu Jesus. Ei, Jesus vai fazer uma grande realização na sua vida. Deixa Ele realizar. Fica bem à vontade na casa do Pai, irmão. Fica bem à vontade na casa do Pai. Fica à vontade na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai. Jesus, Jesus, Jesus.
Sabe, irmãos, existem muitos nomes que têm marcado a história da humanidade. Quando nós falamos em conquista, nós lembramos do nome de Alexandre o Grande. Com 20 anos de idade, já havia conquistado todo mundo civilizado da sua época. Quando nós falamos em um endemoniado que matou mais de 6 milhões de judeus, nós pensamos logo no nome daquele homem perverso, chamado Hitler. Quando você fala de sabedoria, você fala de Salomão. Quando você fala de força, você fala de Sansão. Existem muitos nomes, mas quando a gente fala em realização, oh, glória a Deus, nós falamos de um nome acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível.